Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sou o Léo, fundador aqui da Conlicash. Conlicash é aqui uma empresa focada ali em criar e desenvolver produtos ali focados na parte financeira, ou seja, gestão, educação financeira, todo esse ecossistema a gente tem abraçado ali e o nosso produto um que eu falo assim é o nome do produto que carrega o nome da empresa e também é o Conlicash. E pessoal, hoje é um prazer enorme estar aqui com vocês no YouTube. Eu acredito que mais do que nunca a gente tem que utilizar as tecnologias para estar próximo, principalmente quem é empreendedor, quem está ali com o seu cliente. Quanto mais a gente conseguir ferramentas de estar próximo de vocês, é melhor porque a gente entende a necessidade de fato do cliente, entende o que é melhor para poder desenvolver ou melhorar ou aperfeiçoar produtos que sejam, no final das contas, usados por vocês. E o nosso intuito não é nada mais, nada menos do que aqui na Conlicast, claro, provisionar ali uma vida financeira que vocês tenham controle, né? E bom, pessoal, esse aqui está sendo o primeiro vídeo do canal. Estou muito animado aqui para estar conversando com vocês. E a ideia nossa nesse primeiro vídeo é dar um overview, o porquê que a gente iniciou esse projeto. Se você está aqui, fatalmente você deve estar engajado já com o nosso aplicativo. Se ainda não está engajado, se ainda você não baixou o aplicativo, principalmente se você é usuário Apple, a gente já tem a nossa versão do nosso aplicativo desenvolvido já em produção. Então, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, corre lá na loja da Apple, dá uma olhada, procura lá Conlicash, que você já consegue baixar o nosso aplicativo e aí já usufruir de muitas coisas que a gente vai falar aqui durante os nossos vídeos no canal aqui da Conlicash. Mas bom, pessoal, um dos pontos que eu queria trazer para vocês foi o porquê, como é que a gente iniciou ali o Conlicash. E com isso, a gente conversando um pouquinho mais, obviamente que no decorrer dos nossos vídeos, o foco deste canal é auxiliar vocês, que mesmo que às vezes você ainda não use o Conlicast, tá tudo bem, não tem problema, mas que você consiga absorver essas dicas que a gente vai passando para você aqui e o principal de tudo, que com essas dicas você consiga aplicá-las na sua vida e aplicando elas na sua vida você consiga sair do zero a zero financeiro. A gente sabe que a grande maioria, mas assim, 70% dos nossos brasileiros, eles estão já com a renda comprometida com dívidas. Ou seja, brasileiros já, 70% do nosso Brasil Guaranil já se encontra endividado. E isso, infelizmente, a gente sabe que tem vários padrões, vários porquês disso, né? A gente sabe que como vai a questão econômica, a inflação, um monte de outras coisas, mas principalmente em como que a gente reage com certas coisas. Então, como somos seres humanos, temos gatilhos, temos coisas e muitas vezes ainda não tivemos a educação financeira para entender. Será que eu preciso gastar menos? Como é que eu consigo fazer uma renda extra? Será que de fato eu preciso desse tipo de gasto que eu tenho no meu dia a dia? Então, todos esses porquês, todas essas dúvidas, elas pairam sobre a nossa população. Então, por conta disso, mais 70% da nossa população, ela se encontra endividada, se encontra ali com algum gargalo financeiro. E vendo isso e sendo uma pessoa que no passado já teve alguma dívida, eu falo isso e fiz esse desenvolvimento, não só o canal, mas o app, o produto, a ideia toda foi para poder te ajudar, para poder olhar para você e falar, cara, você tem um caminho a ser trilhado, vamos lá, e estender a mão para vocês. Contando um pouquinho da minha história, sou natural de São Paulo, nasci aqui e vim de uma família que a gente sempre lutou muito para ter o nosso ganha-pão. Então a gente passou por muita coisa. Mas bom, no sentido geral da coisa, comecei a trabalhar muito cedo. E aí, desde mais novo, começando a trabalhar, eu entendi o que era dinheiro. Entendi que dinheiro não é um fim, mas o dinheiro ele é um meio para a gente conseguir as coisas, né? Ele é um meio para a gente conseguir evoluir
E não só um único meio, mas ele é um dos meios principais que a gente usa aqui para conseguir evoluir de vida, de carreira, de um monte de coisa. Só que com a idade ali, mais ou menos 18, 19 anos, acabei tendo minha primeira dívida que quase não consegui pagar. E essa dívida ali me deixou negativado com o banco na época. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, primeira coisa que eu entendi, preciso de educação financeira. Então foi a primeira lição que eu aprendi ali com meus 18, 19 anos, foi que nessa vida a gente precisa ter controle. E se você não tem controle ou visão do que você faz ou deixa de fazer com o seu dinheiro, automaticamente você se torna escravo de seus desejos, escravo daquilo que você quer e não tem controle daquilo que você quer. Com isso dado, com 19 anos ali, comecei ali uma saga financeira de começar a pagar minhas dívidas, me ajustar. Fiz aquela virada, graças a Deus. Mas ali isso me ensinou uma lição muito grande, que eu precisava ter controle. Comecei ali com a planilha nossa famosa do Excel. Essa planilha do Excel que vos falo, utilizei ela por muitos anos, todos os meus 19, foi indo até ao meu casamento. Quando me casei, meu matrimônio, minha esposa ela detestava mais que tudo o Excel. Mas nós dois tínhamos o mesmo objetivo, que era fazer as nossas finanças darem certo junto. E aí, com isso, pessoal, a gente começou a fazer ali uma evolução financeira. E aí eu olhei e falei, cara, a gente precisa de coisas mais fáceis do que planilha, porque eu gosto de planilha, mas minha esposa não. O que eu preciso fazer para isso? Comecei a olhar todos os aplicativos que a gente tinha na época e nenhum deles satisfazia um- uma forma de fazer controle financeiro que eu tenho, que é exatamente olhando não só para o passado, olhando para as métricas, olhando para agora, mas sempre mirando para o futuro. O que que a gente espera ter se a gente tiver um certo comportamento de controle financeiro. Então, como eu não encontrei no mercado, e aí eu falo para vocês, tenho já a minha expertise como desenvolvedor, então trabalho na área de tecnologia também, né? Meu core ali de desenvolvimento de carreira foi focado em tecnologia. Então, desde novo, sempre tive engajado ali em desenvolvimento mobile, front-end, bom, desenvolvimento no geral. Então, utilizei essa ferramenta, esse core meu de carreira para poder alavancar esse projeto. E aí, estudando, começando a ver um pouquinho mais de como era essa camada financeira no geral, eu fui entendendo que o que eu estava criando ali não era um produto só para atingir eu, a minha esposa, algumas poucas pessoas, mas sim que isso poderia fazer a diferença. E eu acredito que vai fazer a diferença, está fazendo já a diferença em quem já usa o aplicativo, que é o Qualycash. Então, o Qualycash, o grande objetivo dele foi exatamente trazer toda essa lógica de gestão financeira, como é que faz, o porquê que faz, dentro do app de uma maneira fácil. Em vez de você ter que abrir um Excel no meio da rua, você automaticamente já tem o app na palma da sua mão, você tem o controle na palma da sua mão, você sabe quanto está entrando e saindo na palma da sua mão. Então, esse foi o objetivo de ter desenvolvido o Qualycash. E esse ano 2025 tivemos ali nossa grande marca, né? Que foi fazer o app já estar no ar, o app já estar funcional, que as pessoas já estão utilizando. Então, vir aqui para o YouTube não é exatamente só para mostrar sobre o app, né? Muito menos que isso. É mais para poder te ajudar, mas ter além do app, ter outra ferramenta que é o YouTube, para que eu possa te dar dicas, possa te direcionar, possa falar um pouquinho de como você pode, que nem eu, o Léo, de alguns anos atrás, você possa conseguir dar seus primeiros passos financeiros e conseguir olhar para aquilo que você tem e sair do outro lado, né? Que nem eu volto a falar, mais de 70% dos brasileiros se encontram endividados. E isso ele é por causa de vários, né? A gente tem várias causas que possam originar isso, mas o principal delas e aí acho que a primeira coisa que eu quero deixar muito, mas muito, reflitam sobre isso. Não sejam escravos dos desejos de vocês. Controle-se. Quando você tem o controle financeiro na sua mão, você pode dizer não para algumas coisas que você
não percebe. A gente tem uma grande dificuldade de dizer não porque não sabe quando é a hora de dizer não. E eu falo para vocês, o app do Chromecast, ele foi desenvolvido, ele foi feito, ele está manufaturado para que vocês possam olhar na tela do celular de vocês e poder ter os indicativos daquilo que vocês possam dizer não e ter um incentivo daquilo que vocês, aonde vocês querem chegar. Tá bom, pessoal? Bom, galera, esse aqui foi um briefing rápido. No próximo vídeo, a gente já quer começar com as dicas financeiras, ou seja, se eu tivesse hoje, lá no início da minha carreira, qual era a primeira coisa que eu gostaria de ter ouvido? A segunda coisa que eu gostaria de ter ouvido? Qual que é a jornada que a gente pode seguir? E esse é o intuito nosso aqui, tá bom, pessoal? Galera, muito obrigado. Esse aqui está sendo o primeiro vídeo, então, se você gostou do conteúdo, se você se inspirou e já fala que quer economizar, que quer fazer ali a diferença na sua vida financeira, deixa o like aqui, comenta, fala um pouquinho ali um pouco sobre você, comenta aqui nos nossos comentários, porque a ideia é a gente poder ajudar vocês. E se você quer seguir ali com receber notificações do que a gente está fazendo aqui dentro da Cloudcast, seja dentro do app, seja aqui dentro do canal do YouTube, aperta aqui o sininho, porque aí as notificações vão chegando para vocês. Pessoal, muito obrigado. Esse aqui é o primeiro de muitos vídeos que a gente vai ter ali no Cloudcast. Foi feito, e o Cloudcast, pessoal, ele é feito para vocês. O controle financeiro na palma de uma mão de vocês. Galera, muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.